Oi, pessoal do Matematicamente! Vamos continuar resolvendo os problemas da OBM 2019. Dá uma olhada no problema 5 do nível 1. Olha só. Dá um pause se você quiser ler com calma. E aí, você entendeu? Ele está falando de quadrados e retângulos da malha, né, que são pontos igualmente espaçados, né? E o problema trata de pontos no interior de quadrados e retângulos nessa malha. Então, por exemplo, né, nesse retângulo aqui, que tem vértices sobre os pontos da malha, você tem dois pontos no interior. E aí tem alguns itens, o item A pergunta, né, se tem algum retângulo com exatamente 2019 pontos no seu interior. Esse item A era realmente muito simples, né, pessoal? Porque repara que até usando essa figura, que era uma das figuras de exemplo, nós podemos facilmente ampliar essa figura para ter dentro do retângulo quantos pontos nós quisermos, né? Basta acrescentar aqui, se a gente acrescenta mais uma coluna com 3 pontos, certo? E ampliamos o retângulo, repara que obtivemos um ponto a mais aqui, certo? Para obter 2019 pontos, basta continuar esse processo. Vou colocar umas reticências aqui indicando que nós continuamos o processo, certo? Até obtermos exatamente a quantidade de pontos que nós queremos. Então, vamos continuar acrescentando colunas aqui de 3 pontos, colocar reticências aqui também. E agora é só entender o que você quer, né? Repara que se você quer 2019 pontos aqui dentro, você vai precisar de um a mais do lado esquerdo, um a mais do lado direito, né? Nessa linha. Então, digamos que esse retângulo aqui é um retângulo formado por 2021 pontos na horizontal, né? Em cada linha, certo? E 3 pontos aqui na vertical, quer dizer, 3 pontos em cada coluna. Se você, em vez de contar os pontos, você se preocupar com a distância, né, com o comprimento e largura desse retângulo, esse vai ser um retângulo de comprimento 2020 centímetros. Repara que para 2021 pontos, você tem, na verdade, 2020 segmentos de tamanho 1, né? Então, é um retângulo de tamanho 2020 por 2, né? Ou 2021 pontos por 3 pontos. São duas maneiras de apresentar esse retângulo. O item A era realmente bem tranquilo, né? 2020 centímetros e aqui 2 centímetros. Esse é um exemplo, né? Você podia criar outro exemplo, né? Acho que só tem mais um, observando retângulos um pouco mais complicados e fatorando o 2019, mas esse realmente é o jeito mais simples de obter a resposta para o item A. Tá bom? Vamos olhar o item B. Ele te pergunta, ele te pede no item B que você encontre já não mais retângulos, mas quadrados com 100 pontos no seu interior. Bom, você pode explorar um pouco, mas, claro, não é muito difícil você imaginar um quadrado com exatamente 100 pontos, né? Ou 100 pontos dispostos de maneira a formar um quadrado. Então, eu desenhei aqui um pedaço desse quadrado, tá? Fiz aqui uma linha com 10 pontos, né? Fiz uma coluna aqui também com 10 pontos. E o que eu quero que você imagine é que eu preencho completamente esse quadrado, né? Com 10 linhas, cada uma com 10 pontos. Isso vai ser um total de 100 pontos, certo? E a ideia é, nós queremos ter um quadrado com vértices nos pontos da malha que contenha em seu interior
exatamente essa quantidade de pontos aqui. Então, como eu quero um quadrado que contém isso aqui no interior, faz sentido começar pensando num quadrado que tem exatamente essa quantidade de pontos, já que o 100 é um quadrado perfeito, né? 100 é 10 ao quadrado. Então, existe uma configuração como essa, uma configuração quadrada com esses 100 pontos. Agora, tem um quadrado que vai ter exatamente esses pontos no seu interior? Bom, é bem fácil achar um deles, né? Um deles a gente só completa aqui, digamos, a gente faz como uma moldura em volta desse quadro. Vou até fazer com outra cor, né? Como se fosse uma moldura envolvendo esse quadro. Não vou desenhar todos os pontos, não, mas... E aí continua aqui essa moldura, assim, né? Repare que dentro deste quadrado que eu desenhei de azul, né? E é um quadrado que tem os vértices nos pontos da malha, como o enunciado pediu, certo? Os pontos que estão no seu interior são exatamente esses pontos pretos que eu falei aqui. Não há outros pontos da malha nesse interior além desses aqui, certo? Já que a malha está dividida em linhas e colunas e a linha imediatamente acima dessa linha aqui é já a linha do quadrado, certo? Então, esses pontos ficam todos sobre o quadrado, não estão no seu interior, e aí não há nenhum ponto entre essa linha preta de cima e a linha azul de lá, e a mesma coisa nas laterais, certo? Esse de baixo ficou um pouquinho maior do que eu queria. O que eu quero que vocês entendam é que eu estou pegando aqui a linha imediatamente abaixo daquela linha, da última linha preta lá do quadrado, certo? Isso é importante para garantir que não tem nenhum outro ponto da malha entre essa linha e a linha azul. Então eu garanto que os pontos no interior do quadrado são exatamente esses 100 pontos que eu representei em preto aqui, não desenhei todos, tá bom? Ok, então já achamos um quadrado, só que ele pede para achar dois quadrados e ele pede que esses dois quadrados não tenham lados paralelos, né? E que tenham também vértices nessa malha quadriculada. Bom, você pode tentar aqui outras estratégias, né? Mas eu imagino que a estratégia mais simples seja tentar, né? Você pode... Talvez não fosse possível, mas será que a gente consegue um outro quadrado também com vértices na malha e que contenha no seu interior exatamente esses mesmos 100 pontos? Né? E tem que ser um quadrado com lados, digamos, inclinados, quer dizer, não pode ser paralelos a esse. E aí, tem alguma tentativa? Dá para imaginar, né? Dá para imaginar aqui, sei lá, você pode tentar torcer esse quadrado azul aqui, de maneira que ainda tem em seu interior esses 100 pontos, né? E, de fato, a própria configuração que nós desenhamos aqui ajuda a enxergar um outro quadrado com essas características, né? Por exemplo, ou não exatamente por exemplo, porque eu acho que vai ser o único que cumpre tudo que eu acabei de pedir para cumprir. Mas nós podemos imaginar que este ponto aqui seja vértice. Um dos vértices desse novo quadrado que eu estou procurando, tá? E aí, repara, o que eu fiz aqui? Do canto do quadrado azul, eu andei uma unidade para dentro, tá vendo? E aí, claro, por simetria, o que eu vou tentar fazer? Eu vou andar uma unidade a partir desse vértice, agora para baixo, e pegar esse aqui. Aqui eu ando uma unidade para cá, né? Então, eu estou aproximadamente rodando os vértices do quadrado, né, num certo sentido, tentando manter a simetria. E aí esse vértice eu posso caminhar para cá, tá? Não é difícil você ver que, de fato, este retângulo ou esta figura formada por estes 4 vértices que eu acabei de desenhar aqui, de fato vai ser um quadrado. Talvez eu devesse usar a régua aqui, mas claro que esse problema é muito adequado de você fazer numa malha, realmente numa malha quadriculada, como, por exemplo, poderia ser um papel quadriculado, né? É bem fácil achar cadernos de papel quadriculado e seria bem adequado aqui. Mas
o importante, né? O papel quadriculado ajuda você a visualizar, mas o importante é você entender que, de fato, primeiro que isso é um quadrado, né? Bom, por que isso é um quadrado? Cada triângulo retângulo desse aqui, são triângulos retângulos que tem um lado de tamanho 1, outro lado de tamanho, isso é 10, é o quê? É 10, né? Isso. Um lado de tamanho 10 e um lado de tamanho 1, certo? Então, esse triângulo retângulo aqui tem exatamente o mesmo formato desse outro triângulo retângulo. São o que a gente chama, não só o mesmo formato, como o mesmo tamanho. Então, é o que a gente chama de triângulos congruentes. E esse outro triângulo também é congruente, tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. E esse aqui também, certo? Isso significa que esses ângulos, né? Esse aqui e esse aqui, são o que a gente chama de ângulos complementares, eles somam 90 graus e, portanto, esse ângulo de dentro entre as vermelhas vai ser 90 graus e a mesma coisa para todos os outros vértices, né? E, claro, os lados vermelhos são o que a gente chama de hipotenusa de cada triângulo retângulo desse. Se você não ouviu esse termo, quer dizer o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esses 4 lados vermelhos também têm o mesmo comprimento. Portanto, se os ângulos são 90 graus e os lados têm o mesmo comprimento, isso é, de fato, um quadrado, tá? Se você está fazendo essa prova do nível 1, não é necessário você fazer todos esses detalhes formais para provar que isso de fato é um quadrado, né? A própria simetria indica que é um quadrado, mas aqui vale a pena a gente ser um pouco mais preciso, né? Para você ter certeza que é um quadrado, tem que lembrar que os lados têm que ser de mesmo comprimento e também perpendiculares, tá certo? Muito bem. Então, essa é uma solução para o item B. Me parece que essas são as duas únicas soluções, né? O problema não pede para você provar que são as únicas, só pede duas, mas me parece que esses dois quadrados são as únicas duas soluções. Para o item C, eu vou usar essa mesma figura, porque o item C pede para você provar que tem um quadrado com exatamente 84 pontos no seu interior, né? E aí você pensa, 84 é um número que está entre o 81, que é o 9 ao quadrado, e o 100, que é o 10 ao quadrado, tá? Então, não vai ter uma figura bonitinha como essa, com 84 pontos, formando exatamente um quadrado, certo? E se você partir de um quadrado um pouquinho menor do que esse, ele vai ter, né, um quadrado imediatamente menor do que esse, ele já vai ter no seu interior 81 pontos. E 81 pontos é menos do que a gente precisa. Então, faz um pouco mais de sentido a gente tentar, a partir desse quadrado aqui, construir aquele que vai ter 84 pontos. Por quê? Porque repara que essa ideia que eu tive aqui de ir rodando o quadrado azul para formar um novo quadrado, eu posso manter essa ideia com quadrados que vão ser quadrados menores, quer dizer, eu posso rodar mais e rodando mais eu vou passar a perder alguns desses 100 pontos. Então, eu imagino que essa questão foi pensada desse jeito. Alguém que está fazendo o item B, né, e que tenha tido essa ideia de rodar, ele pode perceber que, ao rodar mais, a quantidade de pontos no interior do quadrado vai começar a diminuir, né? Então, essa é de fato uma tentativa válida, né? Rodamos aqui andando uma unidade, né? Rodando, né, uma unidade cada vértice. Que tal a gente continuar com essa ideia? E se eu andar mais uma unidade com vértice aqui, agora eu vou marcar de verde. Colocar um pouquinho acima. Aí ando mais uma unidade aqui e marco de verde. Aqui também. Esse aqui eu marco de verde. E por último aqui vou andar mais uma, marco de verde. É claro que esses 4 vértices verdes também vão formar um quadrado pelo exatamente o mesmo motivo de simetria. Você pode também usar a congruência de triângulos, como eu falei antes. Eu não quero ficar me repetindo aqui, tá? Agora a pergunta é, quantos pontos daqueles 100 que havia dentro do quadrado azul, quantos pontos vão passar a ficar fora
do quadrado verde, ou seja, não estarão mais no interior do quadrado verde. A gente pode imaginar, porque, repara, quando eu caminhar desse ponto verde até aquele ponto verde, essa linha preta aqui do meio, ela tá, como eu acabei de falar, no meio, tá na metade do caminho, certo? E, portanto, bom, voltando, eu me confundi ao contar aqui o meio do caminho. Ó, o meio do caminho na vertical, eu ando aqui 2 unidades, 2 centímetros, né? Na horizontal, eu vou desse vértice verde até aquele, né? Então, é daqui até aqui, isso em tamanho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em tamanho é 9, certo? Então, a metade é no 4,5. Então, 4,5... 4, aqui. Aqui é a metade. Agora sim. Ó. Então, a metade do caminho na horizontal é bem nessa linha preta e a metade na vertical, perdão, a metade do caminho na vertical é bem nessa linha preta e a metade do caminho na horizontal vai ser no 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Vai ser bem aqui. Então, agora tá certo. Então, as linhas estão um pouco grossas, mas você percebe o quê? Que este ponto da malha ainda fica dentro do quadrado, fica no interior do quadrado, já este ponto aqui fica fora, certo? Então, próximo a este vértice, nós vamos ter, daqueles 100 pontos que estavam dentro, 4 que passarão a ficar do lado de fora, tá? E aí, bom, na verdade nem precisa desenhar, porque você sabe por simetria que a mesma coisa vai ocorrer próximo aos outros vértices, né? Então, estes 4 ficarão de fora também. Ficarão de fora outros 4 por aqui. Vou tentar fazer mais ou menos. E ficarão de fora outros 4, né, por ali. Aqui assim, né? Exatamente pelo mesmo motivo, né? Então, esse quadrado verde vai ficar assim, né? Com isso aqui, esse laranja tá de fora, hein? O desenho não ficou muito legal, mas tá de fora também, certo? E aqui também. Tá? Bom, eu não sei se você percebeu, mas isso era exatamente o que nós precisávamos, porque se tem 4 de fora próximo de cada vértice, são 16 pontos que ficaram de fora, né? E 100 menos 16 é exatamente 84, certo? Então, digamos com uma certa sorte a gente ter encontrado tão rápido, né? Mas é uma ideia relativamente natural partindo do item B, tá? E aí tem uma outra forma de encontrar, tem um outro quadrado aí que é mais complicado de encontrar, né? Mas eu acho que esse daqui é o mais simples e o enunciado, o item C, só pedia para encontrar, né? Para provar que existe. Tá aqui, apresentamos qual é, provamos que existe, né? Então é esse quadrado aqui que nós obtemos a partir do quadrado de 12 pontos, né? Andando 2 unidades a partir de cada vértice, né? Formando esse outro quadrado inclinado, esse quadrado verde. Tem algumas maneiras de descrever, mas de fato, em relação aos 100 pontos anteriores, ficaram 16 de fora. Então, o que está dentro desse quadrado verde são 84 pontos, né? No interior, como nós queríamos. Tá legal? É um problema que vale a pena, se você estiver fazendo, né? Você pode ter a sorte de ter um papel quadriculado para fazer isso na hora da prova, né? Mas se você não tiver o papel quadriculado, você pega lá a sua régua, faz o seu papel quadriculado bonitinho, tenta fazer ele bem feito para você poder explorar as possibilidades desse problema. Era o problema 5 da prova do nível 1. Eu acho que não era o mais difícil, talvez o problema 4 fosse mais difícil, né? Mas é um problema difícil de qualquer forma que você precisa tomar o tempo com calma e explorar as possibilidades, tá bom? Por hoje é isso!